Boa tarde a todos. Boa tarde, professor Nelo. Meu nome é Paulo Vitor e hoje daremos início à segunda unidade da nossa cadeira de nutrição esportiva, certo? Começaremos a falar especificamente da creatina, tá? Eu vou começar a falar hoje do conceito geral da creatina, a sua função energética, seu metabolismo e a suplementação no esporte. Primeiramente, o que é a creatina? A creatina nada mais é do que um composto orgânico derivado de aminoácidos. Uma vez dentro das células, é convertida em fosfocreatina e utilizado como reserva de energia, principalmente nas nossas células do músculo esquelético, ou seja, nas nossas células musculares. Aqui está o desenho químico da nossa molécula de creatina, tá? A estrutura química da nossa molécula de creatina. Falaremos agora um pouco sobre o metabolismo da creatina. Nós temos duas fontes para obter essa creatina. Nós temos uma fonte endógena, ou seja, produzida no nosso próprio corpo, e nós temos uma fonte exógena, que a gente vai conseguir em alimentos e algumas coisas afora. Na fonte endógena, a gente precisa destacar que ela é realizada no fígado, rins e pâncreas. Existe todo um aparato enzimático capaz de sintetizar a creatina a partir de unidade de aminoácidos, como a glicina, a L-arginina e a metionina, certo? Aqui nós temos uma imagem sobre todo esse processo de como acontece essa sintetização da creatina. Eu vou dar uma breve explicação aqui de como ela acontece, tá? Nós temos aqui a arginina, o grupo amino da arginina, tá? Ela vai ser transferida para o grupo da glicina. Essa glicina, quando receber essa transferência da arginina, ela vai se juntar a essa enzima aqui, que é a glicina transaminase, tá? Vai sofrer uma alteração que vai se transformar em ornitina e guanidinoacetato. Tá? Esse guanidinoacetato ele vai ser metilado pela essa outra substância, que é a S-adenosilmetionina, juntamente com essa enzima, que é a guanidinoacetato N-metiltransferase, ele vai sofrer uma transformação que vai finalmente sintetizar a nossa molécula de creatina, certo? Como fonte exógena, nós temos, como eu falei antes, nossa alimentação, a dieta, tá? Aqui nós temos uma tabela com alguns alimentos e a sua concentração de creatina por quilo corporal. Nós temos aqui o arenque, que é um peixe, que ele tem em média de 6,5 a 10 gramas de creatina na sua composição por quilo de arenque, por quilo corporal de arenque. A carne suína, ela vem atrás com 5 gramas, a carne bovina e o salmão, eles empatam aqui com 4,5 gramas, e o atum e o bacalhau, eles também empatam com 4 gramas. Eu só falei de alimentos de origem animal, porque a quantidade em vegetais, em frutas, elas são insignificantes. As quantidades encontradas de creatina nesses alimentos são insignificantes. Então, uma fonte primordial de creatina seriam os alimentos que derivam de animais, alimentos animais. E outra fonte exógena, obviamente, é a suplementação com a própria creatina. Continuando sobre o metabolismo da creatina, não há síntese de creatina pela célula muscular. Como eu falei antes, quem faz a síntese da creatina são o rim, o fígado e o pâncreas, certo? Com auxílio dos aminoácidos que eu falei anteriormente. A concentração celular de creatina é determinada pela habilidade da célula de assimilar o nutriente a partir do plasma. A captação da creatina circulante na corrente sanguínea pelo músculo é realizada através de um processo altamente específico, sódio-dependente, saturável e de alta afinidade, capaz de transportar a creatina quanto um gradiente de concentração para cada 2 moléculas de sódio, uma molécula de creatina é captada pela célula muscular. Todo esse processo ele é basicamente transportado da corrente sanguínea para o músculo, do plasma, obviamente, para a bomba, pela bomba de sódio e potássio, por essa enzima aqui de sódio e potássio ATPase, também conhecida como bomba de sódio e potássio. Dentro da célula, a creatina é fosforilada em fosfocreatina durante o repouso, pela enzima creatina quinase.
Vale ressaltar que essa creatina quinase que ele fala é a creatina quinase mitocondrial. E nós temos duas creatina quinases no nosso músculo e eles vão fazer duas funções diferentes. Vamos falar então da função energética, tá? A função energética da creatina, ela se associa claramente ao sistema bioenergético, mais precisamente ao sistema TPCP. Vocês devem lembrar que a gente teve a unidade passada foi sobre sistemas bioenergéticos e nós tivemos uma explicação sobre o sistema TPCP. Eu vou revisar novamente esse sistema, tá? Para a gente poder entender a ação da creatina especificamente em todo esse sistema. Aqui nós temos o sarcoplasma, certo? Nosso músculo, nossa célula muscular. E nós sabemos que para haver a contração muscular, a gente precisa da molécula de ATP. Essa molécula de ATP, ela vai se unir à cabeça da miosina, que vai gerar energia, e uma dessas moléculas de ATP, que é a adenosina trifosfato, ele vai gerar essa energia para fazer a contração muscular e vai ser liberado como adenosina difosfato, o ADP, certo? A gente sabe também que esse ADP na nossa célula muscular, ele não tem muita importância, ele não tem muita utilidade. A gente precisa que ele se torne de novo um ATP. E como que a gente faz isso? Aí a gente vai para a nossa parte principal, que é a creatina. Mais precisamente a creatina fosfato, que está no nosso músculo. Essa creatina fosfato nada mais é do que uma creatina adicionada a uma molécula de fosfato. Tá? Ou seja, a gente precisa de algum mecanismo que tire esse fosfato da creatina e transfira ele para a molécula de ADP, para ele se tornar novamente um ATP e ser utilizado na contração muscular. E é para isso que nós temos essa primeira molécula, essa primeira enzima, tá, que é a creatina quinase. Ela vai fazer justamente esse processo. Ela vai pegar esse ADP, ela vai pegar essa creatina fosfato, ela vai fazer essa quebra da creatina fosfato, vai retirar esse fosfato e vai ligar ao ADP, transformando ele novamente em ATP, certo? Tá. E o que acontece com essa creatina depois que ela perde fosfato? Ela vira creatina livre no nosso músculo. A gente precisa depois também fazer o mesmo processo que a gente faz com a ATP, porque a creatina livre no músculo ela não serve de muita coisa. A gente vai precisar adicionar um fosfato a ela de novo. Aí que a gente entra na nossa segunda enzima de creatina quinase, que é a creatina quinase mitocondrial. Que quando estiver em repouso nosso músculo, nesse sistema TPCP, lá na mitocôndria, por meio do sistema oxidativo, vai ser produzido o ATP, certo? A molécula de fosfato necessária para transformar essa creatina livre em creatina fosfato novamente. E de novo, manter esse ciclo funcionando, tá? A gente sabe que o sistema ATP, só o sistema ATP, só essa parte, ele é de pouca duração e muita intensidade. Ou seja, ele aguenta, no máximo, 4, 5 segundos de funcionamento. Com o auxílio, com o suporte do sistema CP, aí ele dá uma força para esse sistema e faz ele durar, em média, mais o dobro, no caso, 5 ou mais 10 a 11 segundos. Tá? Depois disso, a gente sabe que a gente começa a utilizar outros sistemas energéticos para poder fazer esse approach, para poder fazer esse sistema funcionar, certo? E durante o descanso, depois desses 10 segundos, a gente começa a produzir a recuperação do sistema, que passa aqui pela mitocôndria e faz todo o processo de refosforilar a creatina e refosforilar o ATP, o ADP, no caso. Suplementação esportiva da creatina. Em qual forma a gente consegue encontrar essa creatina no mercado? A gente consegue encontrar ela das seguintes formas. Tem a creatina monoidratada, que é a mais comum, é a que todo mundo conhece, que inclusive é a mais utilizada em artigos científicos, em pesquisas científicas, tá? Você pode encontrar ela em pó, você pode encontrar ela em comprimido, em cápsula, em barra, em gel. Todos os tipos, hoje em dia, essa creatina você consegue ser encontrada. Nós temos a creatina fosfato, tá? Lembrando que essa creatina monoidratada é a que tem maior custo-benefício. Ela é muito mais barata do que todas as outras formas que você vai encontrar creatina no mercado.
A creatina fosfato, eles falam que ela já é a creatina que a gente vai utilizar no nosso músculo. Ela não precisa desse processo de refosforilar a creatina para ela se transformar numa creatina fosfato. Não. Ela já vem como creatina fosfato no nosso organismo. Então, eles afirmam que essa seria a forma mais rápida de ser utilizada. Que ele já vem como creatina fosfato, vai só doar vai só fazer a quebra lá, doar o fosfato para ADP e pronto. E nós temos também o citrato de creatina, que nada mais é do que um sal de creatina. Ele é uma mistura da creatina, ele é uma junção da creatina com o ácido nítrico, formando assim o citrato de creatina. Essa venda também, eles afirmam que a biodisponibilidade dele no organismo é mais rápida do que a creatina normal. Tá? Mas assim, esses dois são, além de difíceis de ser encontrados no mercado, são muito caros. O custo-benefício deles é muito baixo. Como usar a creatina? Nós podemos usar ela de duas formas. Nós temos a dose de manutenção, tá? O que seria a dose de manutenção? Seria uma dose que você usaria diariamente, tá? E o cálculo dela varia muito. Segundo a literatura, é de 0,03 gramas a 0,06 gramas por quilo corporal no dia. Você vai utilizar essa creatina, certo? E nós temos o método de saturação dos níveis de creatina no plasma. Ou seja, utiliza-se uma alta dose nos primeiros 5 a 7 dias de uso, de aproximadamente 20 gramas por dia, dividida em 4 doses de 5 gramas. Após os primeiros dias dessa sobredosagem, se reduz para a dose de manutenção, ou seja, depois dos 5 a 7 dias, você volta para a dose de manutenção, tá? E mantém. Nesse método, ele acredita que aumenta significativamente os níveis de estoque de creatina e, consequentemente, da fosfocreatina no tecido muscular. Esse é o objetivo da utilização desse método. Ingestão de creatina combinada com carboidrato. Alguns estudos apontam que a creatina associada ao carboidrato, ela tem uma maior absorção uma absorção plasmática e muscular do tecido, certo? No tecido muscular da creatina. No caso, a gente pode ver aqui no gráfico, por exemplo, a creatina fosfato. Em preto, a gente tem só a creatina, e em rasurado, a gente tem a creatina combinada com o carboidrato. A gente consegue ver que os níveis de creatina fosfato no tecido muscular, eles aumentam quando essa creatina é ingerida com carboidrato. O mesmo acontece com a creatina livre, tá? E com a creatina total. Considerações finais. Muitas pessoas acreditam que o uso da creatina, ela, como suplemento alimentar, aumenta a massa muscular em poucos dias. Isso pode ser falso, porque o processo de hipertrofia, como todos sabem, depende da produção de muitos outros componentes, que só irão ser produzidos se fatores genéticos e hormonais estiverem relacionados. Uma possível retenção hídrica, porque é um dos efeitos da creatina, ele retém líquido intramuscular, pode causar essa impressão de hipertrofia. Só que, na verdade, é só retenção. Você está só retendo líquido, retendo água intramuscular. Quanto à avaliação de performance, alguns estudos demonstram que a suplementação de creatina de 5 gramas 4 vezes ao dia, por 5 dias, ou seja, aquele método de superdosagem, ele não interfere em exercícios físicos de alta intensidade e de curta duração, demonstrando que os parâmetros que avaliam esse tipo de exercício não se alteram, assim como não interfere na fadiga ou no pico de força em indivíduos treinados e não treinados. Certo? Resumindo, a creatina, como qualquer outro suplemento alimentar, se utilizado de maneira correta, pode levar a ganhos significativos na performance, pois ela aumenta os níveis de concentração de creatina intracelular e faz necessário respeitar etapas e períodos de treinamento, como também métodos de utilização. Resumindo, a creatina, ela é um dos suplementos que nós temos disponíveis que tem mais artigo, tem mais estudo, que tem mais relevância no que se trata de estudo científico, tá? Tanto que quando eu fui fazer a pesquisa para saber o que eu ia abordar na minha apresentação, eu me deparei com um mar de artigo científico e pesquisa sobre a creatina, certo?
as outras pessoas que vão apresentar o trabalho, eles vão entrar especificamente nesses artigos, nesses estudos que foram desenvolvidos até hoje, da creatina em diversas modalidades esportivas, certo? Então, ficamos por aqui nessa apresentação, tá? Vamos dar continuidade nas próximas. E muito obrigado. É isso.